Oi galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai estar me assistindo. Sou o professor Márcio Lopes e vamos ao nosso primeiro conteúdo. Nós vamos trabalhar do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Eu vou ensinar você a identificar os fundamentos da República, os objetivos e os princípios das relações internacionais. Para isso, você tem um material aí à sua disposição. Peço que você me acompanhe. Tá legal, gente? Acompanhe o nosso material, que eu garanto para você que você vai gabaritar essa prova. A Constituição Federal começa falando assim, ó, a República Federativa do Brasil. Então, ela começa falando na República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, República Federativa do Brasil. Esse nome nos traz algumas informações. Nós somos uma república. Nós somos uma república. Nós somos uma república federativa. Isso me traz algumas informações importantes na hora da prova. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu tenho que saber qual é a minha forma de governo. É a primeira coisa que eu tenho que saber. A segunda coisa que eu tenho que saber é o meu sistema de governo. E a terceira coisa que eu tenho que saber é a minha forma de Estado. A forma de Estado, ela não costuma muito cair em prova. Mas quando eu leio aquele nome, República Federativa do Brasil, república é a nossa forma de governo. Então a forma de governo no Brasil é a forma republicana. Isso cai na prova. Ok? O meu sistema de governo no Brasil é o sistema presidencialista. Ele vai tentar confundir você entre forma e sistema. Então lá na prova ele vai colocar a república como sistema e vai colocar o presidencialismo como forma. Isso está errado. A forma é a república e o sistema é presidencialista. E eu tenho a forma de Estado, federativa. Por isso que é uma república federativa do Brasil. A nossa forma é uma forma republicana, ok? A nossa forma de governo é republicana e a nossa forma de Estado é federativa. Então, República Federativa do Brasil. Por isso esse nome. Ok, gente? Na hora da prova eu tenho que identificar a forma de governo, eu tenho que identificar o sistema de governo e eu tenho que identificar a forma de Estado. Eu tenho que identificar os três. Por quê? Porque quando cai um, vai cair os três. Ok? Sobre a república, gente. Na república, o chefe do poder presta contas, porque república significa coisa pública. Res pública, coisa pública. Se a coisa é pública, o administrador da coisa pública tem que o quê? Prestar contas. E ele presta contas. O governo brasileiro, o presidente, no caso, presta contas anualmente ao Congresso Nacional. Ok? Nosso sistema de governo é presidencialista. A forma de governo no Brasil é inalterável. O sistema de governo pode ser alterado. Nós nunca vamos deixar de ser uma república, mas nós podemos deixar de ter um sistema presidencialista. Essa questão, às vezes, ela aparece em prova. Tá ok? E a nossa forma de Estado é a federativa. Pessoal, federação. O que é federação? Federação é a união de vários estados, cada um com uma parcela de autonomia, tá? Gente, olha só. O que é um ente federativo? O Estado. E o município? Também. É outra pegadinha que às vezes aparece em prova de concurso público. Os municípios são entes federativos, da mesma forma que os estados também são entes federativos, ok? Olha como cai na prova. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a opção que apresenta, respectivamente, as formas de Estado e de governo adotadas no Brasil. Então, eu tenho que saber qual é a minha forma de Estado e eu tenho que saber qual é a minha forma de governo. Qual é a minha forma de Estado? Nós somos uma república federativa. Então, a minha forma de Estado é federação. Aqui, ó, federação. Eu tenho na letra A, eu tenho na letra B aqui, ó, federação. Ok. E qual é a minha forma de governo? República Federativa do Brasil. A minha forma de governo é uma república. Então, a alternativa que eu vou marcar é a letra A.
certo? É desse jeito que cai. A questão é simples. A questão é simples, tá bom? Tem que estar atento. Gente, vamos falar agora dos fundamentos da República. E aqui eu vou usar uma mnemônica. Eu não gosto muito de mnemônica, tá bom? Acho que a gente tem que aprender, não ficar decorando. Mas a mnemônica que você usa nos fundamentos da República e ajuda na hora da prova é so, si, di, va, plu. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, primeiro fundamento. Qual é o segundo fundamento? Cidadania. Qual é o terceiro fundamento? A dignidade da pessoa humana. Qual é o meu quarto fundamento? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Qual é o meu quinto fundamento? O pluralismo político. Então esses são os fundamentos que eles vão tentar confundir com os objetivos e com os princípios das relações internacionais, que a gente já vai ver. Pessoal, vamos voltar aqui e falar um pouquinho da soberania. O que é soberania? Soberania, gente, é o reconhecimento no plano internacional do governo brasileiro. Então nós temos um presidente da República eleito democraticamente, que é soberano no plano externo e no plano interno. Como assim soberano no plano externo? Todas as decisões do governo brasileiro, elas são respeitadas externamente, porque o nosso governo, ele é democrático, ele foi eleito, ok? Então as decisões dele são respeitadas no plano externo. Exemplo, algum tempo atrás nós tínhamos aqui no Brasil um italiano chamado Cesare Battisti. Esse italiano veio da Itália buscando no Brasil asilo político. E o governo brasileiro concedeu asilo político para ele. O governo da Itália disse que ele não havia cometido crime político para que fosse concedido asilo político no Brasil. O governo da Itália disse que ele tinha cometido um crime comum e pediu a extradição de Cesare Battisti. O governo brasileiro negou a extradição. O governo da Itália não gostou da decisão, mas respeitou, porque o Brasil tem um governo soberano. A mesma coisa acontece no plano interno. As decisões de um governo, elas podem ser rebatidas, podem ser questionadas, mas elas são acatadas, porque o governo é democrático, eleito pela maioria. Então nós podemos nos manifestar contra determinada decisão do governo, mas no final todos nós vamos acatar e cumprir. Por quê? Porque este governo ele é soberano, porque ele foi eleito democraticamente. Alguns países do mundo não têm os seus governos reconhecidos. Por exemplo, a Venezuela, o presidente da Venezuela não foi reconhecido por alguns países do mundo. Quando não há esse reconhecimento, esses países que não reconhecem o governo como legítimo, falta soberania para determinado país. Ok, gente? Então, soberania é quando um governo é respeitado no plano internacional pelas suas decisões e é respeitado no plano interno também pelas suas decisões. O que é cidadania? Cidadania é a capacidade que nós temos de interferir nas decisões políticas do Estado. É a capacidade que nós temos de ser titular de direitos políticos. Então, exemplo, quando você chama uma pessoa de cidadão, ou cidadão, quando você chama alguém de cidadão, essa pessoa tem que exercer direitos políticos. Porque se ela não exerce direitos políticos, ela não é um cidadão. Exemplo, uma pessoa com 15 anos não pode votar. Ela não é cidadão, porque ela não interfere na vida política do país. Ok, gente? Ser titular de direitos fundamentais também é exercer a cidadania. Então quando eu sou titular de um direito fundamental, e aqui eu posso pegar uma pessoa com qualquer idade, porque todos nós temos a capacidade de exercer direitos fundamentais, tá? Eu também estou exercendo a cidadania. Mas o importante é saber em relação aos direitos políticos. Ok? Cidadania é o poder que nós temos de interferir nas decisões políticas de um país, por exemplo, pelo exercício do voto. Eu tenho também a dignidade da pessoa humana como um fundamento da República. E é o principal dos fundamentos, a dignidade da pessoa humana.
E aqui nós temos que trazer algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que podem cair na sua prova. Com base no fundamento da dignidade da pessoa humana, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela união homoafetiva. Então, a pessoa do mesmo sexo pode casar? Pode. Decisão do Supremo com base na dignidade da pessoa humana. Mais importante também, o aborto do feto anencéfalo, que nem é considerado aborto, né? Porque o aborto é a interrupção da vida e o feto anencéfalo não tem vida. Mas um casal ia no médico, fazia um exame e descobria que o filho que estavam esperando não tinha cérebro. Era um feto anencéfalo. Tá? Essa criança que sem cérebro, ela iria nascer e morrer. Só que o casal, a mãe principalmente, não podia optar pelo aborto. Tá? Ela não podia optar pelo aborto. O STF decidiu, em nome da dignidade da pessoa humana, que ela, a partir daquele momento, poderia optar pela interrupção da gravidez. E foi o que aconteceu. Tá certo, gente? Então, a anencefalia, a falta de cérebro, tá ok? É motivo para a interrupção da gravidez. Mas o que tem a ver isso com dignidade da pessoa humana? Imaginem manter uma gestação durante 9 meses, sabendo que ao final dela o casal não iria levar o filho para o berço, mas sim para um caixão. Isso fere a dignidade da pessoa humana. É uma tortura de 9 meses. Então o STF decidiu pela interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Ok, gente? Quarto fundamento são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Sem trabalho, um país não vive. Sem trabalho, um país não vive sem trabalho. As pessoas não vivem sem trabalhar e o país não se desenvolve sem o trabalho das pessoas. Então, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho tem como objetivo criar e transformar riquezas, tá? Desenvolver o país, assim como proporcionar às pessoas uma vida digna. A livre iniciativa, fundada no Estado liberal, deve respeitar o trabalhador e obedecer à legalidade. Então, pessoal, o Estado não interfere na criação do trabalho, mas ele fiscaliza. Ele não vai aceitar, por exemplo, um trabalho escravo. Ok? Mas nós somos livres para trabalharmos dentro da legalidade. Então, é a livre iniciativa do trabalho. E, por fim, nós temos o pluralismo político. O pluralismo político não é só o pluralismo de partidos. Em determinado momento no Brasil, nós tivemos apenas 2 partidos, a Arena e o MDB. Hoje, nós temos dezenas de partidos no Brasil. Isso traz um pluralismo de partidos e de ideias. Tem o Partido Comunista, Partido Socialista, partido que defende as causas religiosas, partido que defende as causas ambientais. Eu tenho várias ideias dentro dos partidos políticos. Isso é pluralismo político. Ok? E por fim, aqui a Constituição nos traz o seguinte texto: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Gente, isso aqui a gente estuda mais detalhadamente quando nós estudamos os direitos políticos. Nós vamos ver que nós exercemos os nossos direitos políticos de uma maneira mista. Por vezes, eu elejo um representante que vai lá no Congresso Nacional, por exemplo, e decide por mim. Por vezes, eu exerço esse meu direito de uma maneira direta. Exemplo, quando nós apresentamos um projeto de lei popular. Se eu tiver 1% das assinaturas do eleitorado brasileiro, dividido esse 1% em no mínimo 5 estados, com no mínimo 0,3% das assinaturas de cada um dos eleitores desse estado, eu posso pegar o meu projeto de lei com essas assinaturas e mandar para o Congresso Nacional. Eu vou estar exercendo meu direito político de uma forma direta. Eu vou estudar isso com vocês quando nós chegarmos lá nos direitos políticos previstos na Constituição Federal. Ok, gente? Artigo 2 da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Então, esses aqui são os poderes políticos. Eu estudo depois os poderes administrativos. Aqui são os poderes políticos. Quais são os poderes políticos que eu tenho no Brasil? O legislativo, que é representado pelos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Eu tenho o executivo,
que é representado pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente da República, e eu tenho o poder judiciário, tá? Que é representado pelos juízes e os tribunais espalhados pelo Brasil inteiro. Então são os poderes da República. Esses poderes, gente, tá? Eles possuem dois princípios. Quais são os dois princípios que os poderes possuem? Independência e harmonia. Como assim? Um poder não pode interferir no outro. Um poder não pode dar ordens para o outro poder, porque eles são independentes. Mas existe uma harmonia entre eles. Existe um sistema de freios e contrapesos. Um poder acaba fiscalizando o outro. Então, por exemplo, o presidente da República pode editar uma medida provisória, que vai ser votada e aprovada pelo Congresso Nacional. Ele pode não aprovar. Então existe, pessoal, uma harmonia entre os poderes, ok? Agora existe sempre a independência entre eles. Um não pode dar ordem para o outro. Tá ok? Terminados os fundamentos da República, eu parto para os objetivos da República. E aqui eu chamo a atenção de você. Então eu passei aqui, nos fundamentos. Quando eu falei dos fundamentos da República, tá? Quando eu falei dos fundamentos da República, eu dei uma dica para você. Quando eu falei dos fundamentos da República, eu dei uma dica para você. A dica qual é? Se, de, va, plu. Essa é a minha dica para os fundamentos. Agora, nós vamos ver o quê? Os objetivos da República. Quais são os objetivos da República? E aí eu vou dar outra dica para você. Eu tenho 4 objetivos. E os 4 objetivos são verbos. Primeiro objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então eu tenho o meu primeiro verbo. Meu segundo objetivo, garantir o desenvolvimento nacional. Então eu tenho mais um verbo. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado! Teve uma questão de prova que trocou o verbo erradicar pelo verbo reduzir. Ele fez bem assim, reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as desigualdades sociais e regionais. E a questão ficou errada. Porque eu quero erradicar a pobreza e eu quero reduzir a desigualdade social. Cuidado para eles não trocarem os verbos de lugar. Isso cai em prova, já caiu, é pegadinha. O quarto verbo que eu vou achar aqui vai ser o quê? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O que eu acabei concluindo aqui, gente? O que eu acabei concluindo? Eu acabei concluindo que todos os objetivos são o quê? São verbos, tá? Todos os objetivos são verbos. Então eu tenho os fundamentos soci, diva, plu, tá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E eu tenho os objetivos, que são verbos. Ok? Beleza? É assim que costuma cair na nossa prova. Olha a questão. Não se constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então eu estou falando do quê? Dos objetivos. Não se constitui objetivo. Então significa que eu tenho 5 alternativas. 4 vão ser verbo. Uma não vai ser verbo. E a que não for verbo é a que eu vou marcar, porque a questão começa com um não. Letra A. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Essa alternativa está correta, mas eu quero a errada. Letra B. Prevalência dos direitos humanos. Já me chama atenção, não é verbo. Letra C. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir é verbo. Tá certo.
Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, tá certo? Mais um verbo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. A dica do verbo deu certo. A dica do verbo deu certo. Eu tenho 4 alternativas com verbo e uma alternativa sem verbo. Então a dica do verbo deu certo. Eu vou marcar a letra B. Ok? Agora, eu vou falar com você dos princípios. Princípios das relações internacionais. Então eu já falei aqui, dos fundamentos. Falei dos fundamentos, falei dos objetivos. Agora eu vou falar dos princípios. Princípios, tá? Princípios das relações. Princípios das relações internacionais. Tá? Gente, na hora da prova, eles vão misturar os fundamentos com os objetivos e com os princípios das relações internacionais. Ok? Então, olha só. Princípios das relações internacionais. Eu tenho 10 princípios, que não tem nenhuma dica. Eu tenho 10 princípios. O primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Não intervenção. Adora cair em prova. Um dos nossos princípios é a não intervenção. Então, se eu tenho um problema na Venezuela, os princípios das relações internacionais previstos na Constituição Federal dizem que o Brasil roga-se pela não intervenção. A ideia é não intervir. É a última coisa que o Brasil vai fazer, vai ser intervir em outro país. Igualdade entre os estados, que eu falo das nações, tá? Dos países. Defesa da paz, nós somos pela paz, nós somos uma força armada, um país de paz. Solução pacífica dos conflitos, ok? Nós somos um país de paz que não entra em guerra, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. É um princípio das relações internacionais, o que mais vai cair em prova. O Brasil não extradita. O Brasil não concede extradição. Ele não concede extradição por crime político e por crime de opinião. O Brasil não concede extradição por crime político e por crime de opinião. Por quê? Porque um dos princípios das relações internacionais do Brasil é a concessão de asilo político. Ok, gente? Eu peço que vocês tenham decorado o inciso 10, tá? E mantenham decorado o inciso 4, ok? Lógico que você vai saber todos. Percebam que os fundamentos é sociediva plu. Percebam que os objetivos são verbos. Percebam que o que não for sociediva plu e o que não for verbo, eu jogo na conta dos princípios. Mas eu vou levar muito em conta o inciso 4 e muito em conta o inciso 10, que normalmente são os dois que vão aparecer na minha prova. Com esse pequeno esquema aqui, que você vai fazer no seu caderno, você vai resolver com toda tranquilidade 90% das suas questões que aparecerem na sua prova relativas ao artigo 1º, 2º, 3º ou 4º da Constituição Federal. Tá ok, gente? Beleza? Vamos lá. Olha aqui, A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. E aí nasceu o Mercado Comum do Sul, famoso Mercosul, graças a este parágrafo aqui da nossa Constituição Federal. O objetivo do Mercado Comum do Sul é a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ok? Questão número 3. É um princípio das relações internacionais. Eu quero um princípio. Então não vai ser sociediva plu. Não vai ser sociediva plu.
não vai ser objetivo, porque sociedivo é fundamento e objetivo é verbo. Eu quero um princípio das relações internacionais, então eu vou querer o quê? Vamos lá, letra A. Pluralismo político. Eu tenho o plu do fundamento. Intervencionismo estatal. Intervencionismo estatal. Não é verbo, não é fundamento, mas eu sei que um dos princípios das relações internacionais é a não intervenção. C. Construir. Construir é um bom verbo. Uma sociedade livre, justa e solidária. Então eu tenho um objetivo. Se é um bom verbo, eu tenho um objetivo. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Outro bom verbo que me leva a um objetivo. Tá? Então, se aqui eu tenho um fundamento, se aqui eu tenho algo que não existe, se aqui eu tenho objetivo e aqui eu tenho outro objetivo, concessão de asilo político vai ser o meu princípio das relações internacionais. Questão número 4. Um dos objetivos da República. Objetivo. Agora eu quero um verbo. Letra A. Defesa da paz. Não é verbo. Intervencionismo estatal. Não é verbo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Não é verbo. Cidadania. Não é verbo. Promover é verbo. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Letra E. Vamos para a próxima questão. Número 5. Nos termos da Constituição Federal de 88, a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamento, olha aqui, fundamento, cidadania, sociedivaplu. Esse si é de cidadania. Letra A, cidadania, é um fundamento, marquei, acertei a questão e parti para o abraço. 6. Sobre a Constituição da República, inciso 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, certo? Nós somos um Estado democrático, porque elegemos os nossos governantes, de direito, porque aqui ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então está correto. 2. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Eu li isso aqui com vocês, isso aqui também está correto. 3. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, o nosso Mercosul. Está correto? 4. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violação aos seus direitos de elegibilidade. Tá? Pessoal, habeas corpus é um direito fundamental, é um direito, um direito individual, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O habeas corpus, ele busca defender a liberdade de locomoção. O meu direito de ir e vir. O habeas corpus não tem nada a ver com o direito de ser eleito, com o direito de elegibilidade. Ele não tem nada a ver com isso aqui. Ok, gente? Então nós fizemos aí 6 exercícios. Você tem mais alguns exercícios para fazer no seu material e você tem o gabarito ao final do seu material. Com essa dica aqui, você resolveu os problemas dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios das relações internacionais. Ok? Terminamos aqui a nossa primeira aula. Foi um prazer ter estado com você e aguardo você para a nossa segunda aula, onde nós vamos falar dos direitos e garantias fundamentais.